Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. O meu nome é Luciano Firmino. Neste vídeo nós vamos fazer um pequeno comentário a respeito do capítulo 1 do Apocalipse de João, o escritor da, da, do último, da última mensagem para o povo de Deus, o apóstolo João. Não iremos entrar em todos os detalhes que seria necessário para uma compreensão melhor e evitar os equívocos do pós-tribulacionismo e do mesotribulacionismo. Mas o comentário de hoje será satisfatório porque iremos responder alguns dados importantes a respeito de algumas conjunto de palavras que, em alguns casos, destoa ou algumas pessoas não conseguem compreender. Né? Vou explicar também porque muitas pessoas não entendem o Apocalipse e saber se o Apocalipse é para todas as pessoas. Se não é para todas as pessoas, para quem é o Apocalipse? Então, um pequeno comentário a respeito do capítulo 1. Gostaria aqui de começar uma pequena leitura, que vai ser o texto básico do nosso vídeo, que se conta em Apocalipse capítulo 3, versículo número 10, que diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Algumas traduções falam de tentação, né? Que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui já está dizendo uma coisa muito importante, uma pequena semente da grande tribulação. O texto está dizendo aí que, assim como nós guardamos, né, nós ensinamos, vivemos a palavra de Deus, Deus vai guardar a igreja de um grande período tenebroso, completamente de trevas, chamado a grande tribulação. Já as micro-tribulações que cada pessoa passa individualmente e de diversas formas, essas tribulações nos servem para melhorar a nossa caminhada cristã. Aí você dá uma meditada na carta de Tiago, capítulo 1, certo? Você vai entender isso aí. Já a grande tribulação jamais, em hipótese alguma, se destinou à missão da igreja, certo? É isso que está sendo dito ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e em diversas outras passagens. Pois bem, vamos ver aqui também Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, que é o texto-chave para compreender todo o Apocalipse e assim dividir sistematicamente, criar uma metodologia para compreender o Apocalipse. Por isso que muitas seitas crescem por serem praticantes de uma distorção dos textos bíblicos, não praticantes de uma exegese, de uma hermenêutica e de uma metodologia. Geralmente grupos sectários, grupos de heresias, elas têm uma metodologia, tá? Todos têm uma metodologia, mas essa metodologia é uma metodologia falsa. Uma verdadeira metodologia é quando nós vamos ao escritor buscando a informação do escritor. Por isso que muitas outras ideias do mundo religioso ou do mundo conspiracionista não fazem sentido. Pode fazer sentido quando nos distanciamos do escritor, certo? É por isso que não faz sentido muitas outras coisas que crescem radicalmente, mas não porque Deus quer, apenas porque o inimigo trabalha nessa área. Diz assim, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer e que ele enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem, o Apocalipse foi escrito para suportarmos as micro-tribulações individuais
e com diversas formas, mas não foi escrito para a igreja passar por toda a tribulação, por toda a grande tribulação ou pela metade da grande tribulação. Não foi escrito por esse propósito. Primeiramente, vamos meditar no texto básico, que é Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Com o descobrimento do Covid-19 em dezembro de 2019, e com a estratégia comunista de criar no mundo um novo governo mundial, os estudos sobre escatologia, em especial sobre o capítulo 13 do Apocalipse, ganharam notoriedade e espaço maciço em quase todos os púlpitos das igrejas, ou, melhor dizendo, nas redes sociais, né? Na comunicação do WhatsApp e de grupos semelhantes. Bem, começaram a ser investigados o assunto do fim dos tempos. Começou a ser investigado, interpretado novamente, mas com novas formas aberrantes, mas as informações escatológicas do apóstolo João, dando origem a um infinito mar de alucinações religiosas. Então, o que aconteceu? Depois e durante essa pandemia, aconteceu no mundo todo um fenômeno em que as pessoas buscavam explicações bíblicas, religiosas ou teológicas, ou especificamente escatológicas, para interpretar por que essa pandemia está aí devastando quase todas as nações e vitimando centenas e centenas e centenas de pessoas. Né? Qual a explicação para isso? Então, os estudos escatológicos começaram a serem novamente investigados. Estavam até guardados, esquecidos, mas depois desse acontecimento se tornaram necessários para a compreensão do todo. Bem, mas ao mesmo tempo se criou uma comunicação, uma interpretação aberrante, porque muitas informações foram passadas sobre o Apocalipse ou sobre algum acontecimento do Apocalipse de maneira errada. Isso tomou conta, tá certo, de muitos momentos. As pessoas acreditavam que estavam na grande tribulação ou próximo da grande tribulação. Bem, já outros ainda se preocupam em passar horas, dias e meses aplicando uma ciência chamada hermenêutica e necessariamente também a exegese para compreender as escrituras. Os estudos em escatologia oferecem algumas escolas de interpretações opostas e contraditórias em si. São cerca de 6 escolas de interpretações escatológicas. Eu poderia até botar uma outra, uma sétima, mas essa não é acadêmica e nem é reconhecida na academia. Essa sétima e última é uma nova interpretação da escola de interpretação que eu chamaria de fake news. Fake news da escatologia, que é o disse-me-disse de gurus ou de intérpretes, em especial os falsos profetas da internet. Né? Bem, a primeira escola de interpretação que nós podemos comentar brevemente é a escola de interpretação preterista, certo? Então, algumas pessoas, quando você está conversando sobre escatologia, aquela pessoa tem uma visão sobre escatologia X, porque é devota à escola de interpretação preterista. Ou parcialmente, ou não. Ou foi uma mistura, dependendo do caso. Bem, essa escola de interpretação preterista afirma que o Apocalipse se aplica apenas ao passado da igreja. Tudo se cumpriu na época do Império Romano. Entendeu? Qualquer pergunta sobre o Apocalipse capítulo 13 e outros textos, capítulo 11, né, tudo aconteceu na época do Império Romano, e só. Mas isso não é verdade, porque a maior parte dos acontecimentos em Apocalipse não se cumpriu realmente. Por exemplo, o arrebatamento não se cumpriu, a segunda vinda de Cristo, que é em duas fases, isso é importante dizer, em duas fases. Teve a primeira vinda, Jesus como Messias na Terra. A segunda vinda, tá? A segunda vinda é dividida em duas fases. A primeira para a igreja e a segunda, já no final da grande tribulação, onde ele vem derrotar o reinado do anticristo. Bem,
Então, a grande tribulação, o anticristo e o seu governo mundial, o falso profeta, o último tempo judaico, as duas testemunhas, a grande batalha do Armagedon, o milênio, tudo isso não aconteceu. A segunda escola de interpretação é a escola histórica. Afirma que os relatos do Apocalipse são apenas fatos históricos do presente. Então, eles vão fazer como aquele, deixa eu me lembrar, aquele filme de Nicolas Cage, né? Onde ele vai pegar um ponto histórico e fazer uma conexão com outro ponto histórico, e essa outra conexão com outro ponto histórico, dando uma falsa ilusão de raciocínio, como o caso do Código da Vinci, onde ele pega alguns dados históricos distorcidos, tá? E faz com que a ideia inicial de que Jesus era casado com Maria Madalena torne-se uma ficção e possivelmente até um fato histórico, mas por recortes de uma realidade distante uma da outra, ele faz uma argumentação interessante para unir essas coisas contraditórias para provar a falsa ideia de que Jesus foi casado com Maria Madalena. Então, basicamente seria isso, a escola de interpretação histórica. A escola futurista, essa escola futurista é a qual eu sou devoto, é a qual eu acredito, pois é a única escola, ao meu ver, que tem mais base bíblica, tá certo? Porque busca do escritor a sua real ideia, a sua real intenção. Ou seja, a escola futurista, com base na palavra de Deus, afirma que os acontecimentos do Apocalipse são eventos para o futuro. Abre aspas. Ou seja, toda a profecia escatológica ela teve e tem, tá certo? No momento em que o escritor escreveu ou profetizou uma pequena semente naquele momento em que o profeta está profetizando, escrevendo, mas com um grau de efeito maior no futuro, para que aquele tempo dos últimos dias seja realmente cumprido. Porque se fosse assim, se não fosse assim, toda a primeira profecia já seria o último dia, então não haveria uma nova profecia para o fim dos tempos. Então, fecha aspas. Alguns futuristas dizem que os capítulos 1 e 3 do Apocalipse, que refere-se exclusivamente à igreja, realizar, foi um acontecimento realizado na época da igreja daquele tempo. Já outros imaginam que essa, esses capítulos 1 ao 3 reproduz momentos da igreja que antecedem a grande tribulação. Basicamente, para esses segundos pensadores, no capítulo 4, a igreja já está arrebatada, e a partir do capítulo 4, os acontecimentos como o anticristo, a grande tribulação de 7 anos, vai acontecer, porque no momento do capítulo 4, certo? De maneira assim, cronológica, né? Sistemática. Eles pensam dessa forma. Bem, entre os futuristas existem subgrupos distintos e discordantes entre si na ordem da organização dos acontecimentos dos últimos dias. Temos os pré-tribulacionistas, no qual eu sou, tá? Então, os futuristas, todo futurista é pré-tribulacionista, ou pós-tribulacionista, ou mesotribulacionista. O pré-tribulacionista, ele diz o quê? Que a igreja é arrebatada antes da tribulação. O pós-tribulacionista é depois da tribulação. E o mesotribulacionista diz que a igreja é arrebatada no período, entre a metade da tribulação. Tanto o pós quanto o mesotribulacionista está totalmente equivocado, porque não compreende a natureza da igreja, que é distinta de Israel e, consequentemente, distinta da humanidade em missão, em tudo. Fundamentada em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Temos também a escola simbólica. É conhecido também como idealista
ou mítica, afirma que o Apocalipse não tem profecias escatológicas nenhuma. Tudo é uma ideia, uma simbologia, uma imaginação. Tá? Temos a quarta escola, chamada escola espiritualizante. Afirma que o Apocalipse é tudo espiritual. Então, toda aquela batalha, todos os eventos do Apocalipse é inteiramente espiritual. E é muito comum hoje em dia as pessoas fazerem esse tipo de anúncio, não é espiritual, tudo é espiritual, nada é físico, né? Que isso? Não é físico, é espiritual. Né? Isso é um engano, certo? Temos a quinta escola, a chamada escola literal. Então, abre aspas, o método futurista pré-tribulacionista utiliza também a escola literal, com o seguinte intuito de, assim, todo, toda, toda simbologia escatológica implica uma ideia real, física, certo? Mesmo que exista um texto plenamente figurativo, simbólico, aquele texto tem, por sinal, alguma ideia de algo real e físico, certo? É esse sentido aí que está acontecendo. Fecha aspas. Então a escola literal afirma que nada é espiritual no Apocalipse. Nada é espiritual. Tudo é real ou, no mínimo, possível de ser físico, né? Aquilo pode ser visto. Por isso que você pode ver em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 7, que é utilizado pelos pós-tribulacionistas e pelo meso-tribulacionista de maneira errada, você vê que o mesmo Filho de Deus tendo todo um poder extremo, impensável, cujo vocabulário nós não temos hoje em dia para expressar como de fato é o poder real de Cristo, nós podemos ver esse que vem com as nuvens. Então, nós vamos ver as nuvens e todo o olho o verá, entendeu? Então, são coisas reais, são coisas que nós podemos ver e sentir, né? Então, temos a sexta escola, a escola eclética. É a mistura das partes histórica, a futurista, a simbólica, a espiritual, a literal, no Apocalipse, na sua interpretação. Então, cabe a nós distinguir, numa conversa, no momento em que pensamento é aquele, de onde vem aquela informação. E essa é uma escola de interpretação que eu gostaria de dizer a vocês, é a escola do fake news, né? A falsa escatologia, que está aí nas redes sociais, que cresce de maneira assim radical, que a gente não consegue nem pensar como eles crescem dessa forma, né? Isso é interessante. Bem, a ilha de Patmos está localizada na extremidade leste do mar Egeu. Ela é uma das ilhas que compõem o arquipélago grego do Doca, Dodecaneso, que significa 12 ilhas. A ilha de Patmos fica por volta de 55 quilômetros da costa sudeste da Turquia. Essa região era conhecida como Ásia Menor no tempo do Novo Testamento. Patmos era a ilha da prisão no tempo do Império Romano. Essa ilha, segundo os pesquisadores, só os piores dos piores estavam nessa ilha. Por intentarem contra o Estado romano, essas pessoas estavam na ilha de Patmos. Aí você pergunta, oxe, João está na ilha de Patmos porque foi contra o Estado? Ele era marxista, teólogo da libertação? Nada disso. O apóstolo João, assim como todos os outros apóstolos, eram homens não socialistas, não capitalistas e não adeptos da teologia da libertação. Aceitavam o Estado da sua época, o Estado inicialmente democrático, com um desenvolvimento democrático, mas ele estava na ilha de Patmos por pregar apenas o Evangelho. Esse Evangelho dizia que apenas Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Filho, era a única salvação, e não o Estado, não os imperadores de Roma.
do mesmo modo hoje em dia. Não é o Estado, não é uma instituição religiosa A, B ou C que faz você ter uma carteirinha de membro para ser salvo, ou ter, no mínimo, possibilidade de ir ao púlpito, né? Isso é uma jogada psicológica, onde as pessoas ficam fora do verdadeiro evangelho. Você não integra, você exclui pessoas com esse mecanismo de controle. Então, João estava, né, em Patmos não por ser contra o Estado, exatamente, mas por ser contra as ideologias que estavam contra a palavra de Deus. Então, no capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver muita coisa interessante, que daria para passar mais umas 3, 4, 5 horas só comentando isso. Mas para o vídeo ser breve, pois já estamos em 20 minutos, eu vou resumir mais ainda nosso conteúdo, para você ter ideia como é o Apocalipse capítulo 1. Fora os outros 22 capítulos, com cerca de 404 versículos que o Apocalipse tem. Imagine. Então, temos a palavra revelação, que é uma palavra do Apocalipse. Então, tanto a palavra revelação ou Apocalipse, essas duas palavras, significa trazer à luz o que estava oculto, descobrir, tirar o véu, remover o que encobre. Quando nós estudamos o Apocalipse, precisamos do livro de Daniel, tá certo? Nenhum dos dois pode estar separado nesse caso. Como aqui trata-se de um comentário, podemos especificamente estudar apenas um dos livros. Mas se fosse um estudo rigoroso, totalmente hermenêutico e exegético, íamos necessitar dos dois livros para compreender, e depois até mesmo do Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, para compreender algumas coisas importantes que sem esses textos não iríamos compreender. Bem, o Apocalipse é a revelação escatológica final de Cristo. Apesar do Apocalipse ter uma variedade de juízos, castigos, punições eternas, seres espirituais, angelicais e demoníacos, nós também podemos encontrar três bem-aventuranças para os que leem, para os que ouvem e para os que guardam as coisas que estão escritas. Temos seis bênçãos espirituais para os que estudam ou os que ouvem o Evangelho do Novo Testamento, em especial o Apocalipse. Bem, toda hermenêutica possui uma chave de interpretação, um texto, uma frase, né, que o próprio autor nos dá, então, que vai abrir vários compartimentos, tá certo? Sem essa chave, não se abre um compartimento, não se abre um baú, não se abre uma porta. Então, todo autor tem essa chave. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis, outras que precisam de mais tempo para compreender. A chave para se entender o Apocalipse de João já dei inicialmente, hermeneuticamente e exegeticamente falando. Daniel, Mateus capítulo 24, capítulo 25 e o Apocalipse. Esses três livros juntos vão te ajudar a entender o Apocalipse. Mas o Apocalipse também tem a sua própria chave explícita de interpretação, que se encontra no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. É a chave de interpretação do Apocalipse. A escatologia do Apocalipse é para todas as pessoas. Então, veja só. A chave de interpretação do Apocalipse é o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Certo? Você vai ver isso aqui. Mas, aí pergunta o seguinte. O Apocalipse é para todas as pessoas? Você para um pouquinho e pensa. Você vai ver que não. O Apocalipse não é para todas as pessoas. Por que não? O texto do capítulo 1, versículo 1 responde. A revelação de Jesus Cristo, de Deus me deu, para mostrar esse texto que Deus deu a Jesus Cristo, foi para mostrar aos seus servos ou escravos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviado por intermédio do seu anjo notificou a João. Então, esse Apocalipse é para exclusivamente a Igreja de Cristo, para os escravos de Cristo, para os servos de Cristo, o Apocalipse. Para quem é ímpio,
não é dirigido a eles. Pegou esse ponto aí? Então, o que você acha? A resposta que nós já dissemos a vocês está no Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O livro do Apocalipse é para os servos de Jesus Cristo. Aí você pensa o seguinte, é por isso que muitos ímpios têm pesadelos, vê monstros, vê demônios, vê todo tipo de abominação, né? Fica perturbado. Aí esses ímpios, quando vão ver alguma coisa do Apocalipse, ficam vendo todo tempo, a toda hora, pragas, tragédias e calamidades, né? O seu inconsciente, o seu subconsciente fica sem entender aquilo tudo. O ímpio, pelo fato do ímpio não ter sido regenerado, pode ficar perturbado, criar interpretações fantásticas, mirabolantes, ou se tornar cético. O ímpio, quando se torna um cético, ele pode criar interpretações fantásticas, quer se criar até uma religião. E o ímpio que fica perturbado pode criar uma religião porque ficou com interpretações fantásticas do Apocalipse. Não teve um verdadeiro método de interpretação. Por isso que muitas pessoas ficam pegando partes do Apocalipse ou de outros livros para apoiar ideias sem sentido nenhum. Veja um fato bastante interessante no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que a gente já citou já no começo do vídeo. A vinda de Jesus Cristo nas nuvens é um cumprimento de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Uma profecia que o próprio Cristo aplica a si mesmo. Mateus capítulo 26, verso 64. Devido à rejeição do mundo aos planos divinos, Jesus terá de retornar na sua segunda vinda, na segunda fase, tá certo? Como uma labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 7. O capítulo 1 do Apocalipse tem algumas coisas curiosas que precisamos compreender bem. Então, quando você está no Apocalipse, você vai ver algumas palavras como candelabro, filho do homem, cabelos brancos, vestes e cinto de ouro, olhos como chama de fogo. O que é isso? O que é isso? Que você talvez tenha quer entender e não consegue. Vamos dar um significado desses símbolos, dessa linguagem de figura, certo? No qual o escritor está dizendo, é deste jeito, mas é maior do que eu pude ver. Então vamos ver. O que é candelabro no capítulo 1 do Apocalipse? Candelabro são símbolos da Igreja de Cristo. Filho do homem é o que? Identifica-se com a humanidade. Cabelos brancos. Então isso aqui João está dizendo como Jesus está em seu real poder. Jesus tem cabelos brancos. Aí isso significa o quê? Experiência real de vida. Jesus tem vestes e cinto de ouro. Isso que representa, o que é isso? Isso é o sumo sacerdote perfeito, divinamente preparado para a salvação de todos os homens. Então, ele vê naqueles vestes em cinto de ouro alguém que intercede e que quer salvar a humanidade e todo aquele que quer o Cristo. Por isso que Jesus se apresenta desta forma. Olhos como chama de fogo. O que é isso? Jesus está com olhos de chama de fogo. Isso significa que é uma penetração profunda de conhecimento total e discernimento entre a verdade e a mentira, o verdadeiro dono da ciência, olhos como chamas de fogo, pés semelhante a latão reluzente. Isso significa o quê? Força, firmeza, durabilidade, resistência, poder, garra, voz de muitas águas. Para nós essas coisas não têm assim significado nenhum, né? Mas descodificando, interpretando, analisando, examinando, estudando, essas coisas se tornam com um real sentido. Isso é o quê? Voz de muitas águas. Potência, capacidade, poder absolutamente total. Mão direita. Isso significa autoridade, liderança, governo,
boca com espada afiada. Isso representa isso significa o quê? Significa que é uma palavra, é uma razão, é o poder de linguagem, narrativa coerente, comunicação humana e espiritual, roxo como o sol, luz, vida, esplendor, majestade, poder. E as estrelas? Inicialmente, as estrelas eram os anjos que estavam sobre as primeiras comunidades do Novo Testamento. Eram os anjos. Sim, os anjos estavam naquelas igrejas. Por que os anjos estavam naquela igreja? Porque o poder do Espírito sobrenatural estava produzindo milagres para preservação dos textos do Novo Testamento. Eles estavam ali para comprovar a veracidade diante do mundo espiritual que o Evangelho entregue àqueles 12 homens iniciais, o apóstolo Paulo depois, eram a palavra de Deus. Então, o reino das trevas não poderia assim acabar com o incêndio de todos os manuscritos do primeiro século. Então, por isso que eram os anjos da igreja. Posteriormente, quando o apóstolo João morre, as interpretações não vai dar para as estrelas como pastores. Hoje, não vou dizer todos os momentos, não temos anjos conosco, certo? Nós temos os pastores, homens que devem ser provados por Deus para cuidar da igreja. Pois bem, amigos e amigas do nosso canal, esse foi o nosso comentário do capítulo 1 do apóstolo João, do livro do Apocalipse. Espero que tenha assim ajudado em algum momento, em algum sentido, as suas dúvidas e a sua compreensão do texto do Apocalipse capítulo 1. Se ajudar vocês, eu agradeço. Qualquer dúvida que tiver, escreva no comentário do nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho. Toda vez me esqueça de dizer ativar o sininho para você receber as novas notificações. Compartilhe na sua igreja, com as pessoas, para as pessoas começarem a se inscrever no nosso canal e assim ter a possibilidade de ter 1000 inscritos para a gente poder produzir lives ao vivo e assim a gente ter uma interação melhor com os que nos seguem, né? Algo mais ao vivo, a cores, né? Apoiando de vocês nessa nossa missão. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.